Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Dessa vez gostaria de falar sobre o orgulho, a vaidade, a arrogância. Temas, comportamentos e situações que fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória humana, seja ela social, seja ela cultural, seja ela política. Somos pessoas de orgulho. O homem é um ser de orgulho, é um ser de vaidade, é um ser de arrogância. Porém, esses valores, o orgulho, a vaidade e a arrogância, aparecem para nós de uma maneira interpretativa por causa dos valores que atravessam, valores morais, éticos que atravessam nossa vida social, nossa vida cultural, nossa vida moral. Porém, em passados distantes ou de repente em outro povo, esses valores podem ser considerados de uma outra maneira, diferentemente da maneira como nós concebemos o orgulho, a vaidade e a soberba. O orgulho pode ser considerado um comportamento guardadas as devidas proporções, aceitável. Vamos lá. Fora os excessos. Então, o orgulho seria, em excesso, prejudicial. Porém, de uma maneira moderada, ele poderia até ser considerado como um comportamento dentro de uma higiene mínima, uma higiene psicológica. Então, a autoestima, ou autoestima, é assim que se fala. Então, a autoestima estaria dentro desses pressupostos. Ter orgulho da sua trajetória estudantil, profissional, poderia sim ser considerado algo aceitável, salvo os excessos. Então, além do orgulho, pode aparecer a vaidade. A vaidade já talvez seja considerado do ponto de vista de uma certa altivez, porque o vaidoso pode, de repente, se considerar acima dos outros, em detrimento, por exemplo, do privilegiado, do privilégio. Algumas pessoas podem se considerar privilegiadas, mas não necessariamente acima dos outros. Então a vaidade talvez estaria nesse patamar. Mas existiria também, acima de tudo, a arrogância. A arrogância, sim, seria algo mais destrutivo, mais belicoso, porque a arrogância tem aparece para nós como aquele sentimento de orgulho e vaidade onde você, em palavras, em olhar ou em atitudes, ataca aquele que está diante de você, o outro, ou, como diz as Escrituras, né, o próximo. A Bíblia, né, diz o próximo. Mas o orgulho, a vaidade e a soberba passam, por causa da tradição judaico-cristã que nós temos, passa para nós como algo de má fama. Porque essa tradição judaico-cristã, ela tem no seu bojo uma ideia de que o fraco é bom. E o fraco é bom por quê? O fraco é bom porque ele depende de uma autoridade superior, de um ser superior que é bom, que é puro e que é perfeito. E o homem, ser impuro, imperfeito e pecaminoso, precisa reconhecer que acima dele há esse ser que paira incólume sobre tudo e sobre todos, que é Deus.
Então, ser humilde, numa perspectiva judaica, é isso. A princípio, reconhecer a pequenez humana diante da grandeza do Criador e não reconhecer isso em Deus, ou nos homens, ou nos profetas de Deus que chegam a nós, seria uma falta de humildade, uma vaidade, uma soberba, uma arrogância humana. Porém, numa tradição grega ou romana, o orgulho, a vaidade e a soberba, ou pelo menos o que aparece para nós como orgulho, vaidade e soberba, é descrito no próprio comportamento dos deuses. Não nos esqueçamos que a guerra de Troia começou com uma disputa entre as deusas para saber quem seria a deusa mais bela. Estava havendo uma festa entre os deuses e alguém lançou, a deusa Penúria, que não havia sido convidada para a festa dos deuses, lançou no salão de festas um pomo escrito a mais bela. E começou a haver uma disputa entre as deusas para saber quem seria a mais bela. E cada deusa prometeu para Paris, um camponês, que os deuses designaram para resolver o problema, porque as deusas disputavam de tal forma quem seria mais bela que nem os deuses quiseram se meter no problema. E como o mito aparece na tradição? Quando os deuses queriam se livrar de um problema muito sério, eles jogavam o problema para os homens. Aí Paris recebeu uma proposta de cada uma das deusas, só que ele aceitou a proposta de Atenas, que disse que se ele dissesse, de Atenas não, minto, ele acolheu a proposta de Afrodite, que disse o seguinte: se você disser que a deusa mais bela sou eu vou te dar a mulher mais bela do mundo como esposa, que era Helena, mulher de Menelau, príncipe de Esparta. Aí ele diz que é ela, logicamente, né? Até eu diria, é claro, que a deusa mais bela é você. Você vai me dar Helena? Ah, então é você a deusa mais bela. Aí, com isso, a guerra de Troia é travada, porque Helena é raptada dentre os espartanos e vai habitar em Atenas com Paris. Então percebamos que o orgulho, a vaidade e a arrogância que entre a cultura judaica é considerada totalmente má, porque ela representa a inferioridade do homem perante a grandeza do Criador e o reconhecimento dessa inferioridade humana diante da supremacia divina, entre os gregos ela não aparece de maneira tão clara como algo mal, porque os próprios deuses estão revestidos de orgulho, de vaidade e de soberba. Então, percebamos que o orgulho, a vaidade e a soberba aparecem de forma diferenciada, de formas diferenciadas, melhor dizendo, dependendo do momento histórico, dependendo da cultura, dependendo de como ela aparece para nós. E eu gostaria de, em nome dessas várias construções sociais em torno do orgulho, de fazer uma observação muito minha em relação ao orgulho. Eu gostaria de salvar o orgulho, né, dos mármores do inferno, porque o orgulho, a vaidade, a soberba... Será que o orgulho, a vaidade e a soberba são sempre muito ruins? Ou, fazendo uma avaliação freudiana, seria um dos potenciais da própria libido interna que nos impulsiona
a construir valores culturais, sociais, culturais, científicos e econômicos. Eu tenho um provérbio da minha autoria que diz o seguinte: o orgulho é bom, desde que não seja mórbido. A arrogância é bela, desde que não seja contra e que não deseje mal a quase ninguém. Haveria uma maneira de salvar o orgulho dos mármores do inferno e transportá-lo para os lugares mais altaneiros da vida espiritual, da vida humana? Teria como emprestar os valores mais altaneiros do humanismo para o orgulho? Porque meu parecer pessoal em relação ao orgulho não é que o orgulho seja problemático. Porque através do orgulho eu posso prestar serviços à humanidade, salvar pessoas das condições mais precárias e dizer: fui eu que fiz. Pô, esse orgulho seria maravilhoso. Eu prestar serviços à humanidade, os serviços mais úteis possíveis, tirar pessoas das condições de miséria, transferir pessoas de destinos duvidosos para destinos mais promissores, que é uma coisa que nós, professores, por exemplo, tentamos fazer em relação à educação pública no Brasil, colocar novas perspectivas diante de jovens que muitas das vezes parecem estar indo para lugares tortuosos. Prestar serviço à humanidade, prestar serviços ao outro para que haja mais igualdade, em nome do orgulho, eu acho que seria muito bom. Eu trabalhei, eu fiz em nome da humanidade. Você não fez. Você não fez nada pela humanidade. Eu sou o cara porque eu fiz. Olha, eu acho que seria um orgulho, uma vaidade e uma arrogância maravilhosa. Por isso que eu digo, o orgulho é bom, desde que não seja mórbido. O que seria o orgulho mórbido? Ah, olha lá. Olha o cabelo dela. Está encebado, não está? Mas olha o meu. Como é lindo. Olha só. Fulano de tal. Tem bunda não, né? Mas olha o meu corpo. Isso seria uma forma de orgulho que eu gostaria de chamar de orgulho mórbido. Um orgulho que não constrói nada em prol de quase ninguém, a não ser daquele que se jacta da sua beleza. Seria um orgulho mórbido. Então eu digo, o orgulho é bom desde que não seja mórbido. A vaidade é bela, desde que não seja contra e que não deseje mal a quase ninguém. Então eu posso ter orgulho, desde que ele não seja contra alguém, que ele seja a favor. Então eu prestar serviços a outros em nome do orgulho, da vaidade, da soberba, para que os outros se beneficiem da vida de uma maneira muito melhor, eu acho que esse orgulho, essa vaidade e essa soberba seria muito boa. Seria muito boa se ela fosse assim. Então eu tenho uma proposta, né? A humanidade. Que tal a gente substituir o orgulho mórbido pelo orgulho construtivo, o orgulho igualitário? Eu trabalhei para que o outro tenha uma vida melhor, tenha um futuro melhor, tenha uma expectativa melhor. Eu acho que seria emprestar esse potencial do orgulho, que muitas das vezes é destrutivo, e transformá-lo em um orgulho construtivo, eu acho que seria um caminho importante para a humanidade. Tenho essa tese de tirar o orgulho do foco do orgulho mórbido e construí-lo a partir de uma perspectiva
construtiva e igualitária. Quando eu digo igualitário, de perspectiva igualitária, não estou falando de comunismo, igualitária no sentido das oportunidades iguais para todos. E depois o talento que dê a alguns mais e a outros menos, e que a sorte, né, que também respira e funga no nosso cangote, ou uma sorte menor, possibilite a uns mais e a outros menos, mas que todos partam mais ou menos do mesmo lugar e que a gente trabalhe para isso, para que todos estejam bem, para que todos vivam bem e que a gente diga: ó, fui eu, você não fez nada pela humanidade, mas eu fiz. Esse é o orgulho construtivo que eu proponho para a humanidade. Eu acho que seria muito legal se nós seguíssemos esse caminho. Meu problema não é com orgulho, com a soberba e com a vaidade. Eu tenho um problema muito, muito sério com o orgulho, a vaidade e a soberba do ignorante. Quer ser orgulhoso? Vai estudar. Pega os livros, leva o livro a sério, vai ter conhecimento, vai aprender, vai se esforçar, vai ter uma faculdade, se possível vai para Harvard, para Cambridge, para Sorbonne. E depois que você chegar nesse lugar, encha o seu peito de orgulho, de vaidade. Se alguém foi relapso com as suas oportunidades, que você se projete no seu orgulho, mas para servir aos outros. Que o orgulho possa ser colocado em prol dos outros, não no sentido apenas de dizer você não fez, mas eu fiz, né? Mas eu tenho uma certa simpatia pelo orgulhoso conhecedor, estudioso, pesquisador, porque esse orgulhoso, ele teve que reconhecer, primeiro, que ele não sabe. E uma vez reconhecendo que ele não sabe, esse orgulhoso vai em busca do conhecimento. Esse é o orgulhoso que eu admiro. Aí no Brasil, eu venho percebendo uma coisa, como professor principalmente, que está na moda ser burro já há algum tempo. Às vezes nós professores temos dificuldade de colocar o conhecimento diante de alguns alunos, porque de uma certa forma está havendo uma glamorização da burrice. Está na moda ser burro. E às vezes quando um aluno é só esforçado, às vezes os próprios colegas têm problemas com ele. Apenas porque ele é esforçado. Vou fechar a janela aqui, porque tem um barulhinho. Ou seja, às vezes apenas porque um aluno é esforçado, isso gera na turma uma expectativa às vezes ruim. E às vezes parece que as pessoas falam: professor, sei nada. E esse aluno às vezes esforçado é chamado de nerd. O nerd da cultura americana, ali do Vale do Silício, né, que os filmes apresentaram como aquele garoto com óculos fundo de garrafa, esse nerd, ele é nerd porque ele é gênio, inventor, estudioso, inteligente, pesquisador. Aqui na nossa cultura, o nerd é só esforçado. Ou seja, nós estamos tão abaixo que se esforçou é nerd. E essa cultura da glamorização da burrice, que passa também pelo descaso, pela falta de investimento em educação, que às vezes as pessoas dizem assim: não, isso aí é culpa da educação freiriana, comunista. Bom, então por que a educação de Cuba é boa? Se Cuba tem problemas, não é na área de educação, especificamente. Por que a educação da China é boa? Ela é comunista. Inclusive do Vietnã, que é considerado o povo, pelas pesquisas, mais feliz com os seus governantes. Então, isso é balela. Mas
Talvez isso não esteja acontecendo só no Brasil, essa queda da aprendizagem, mas no Brasil isso tem sido uma epidemia. E emergiu nos últimos dias, principalmente através das redes sociais, porque agora, como eu disse num vídeo passado, parece que a gente transmitiu, né? Parece que a gente transferiu as condições do pensamento para a ponta dos dedos. No terminal dos metacarpianos, agora passamos a pensar com os dedos, pensamos por digitação. Então, essa glamorização da burrice, ela de uma certa forma foi transferida para esse ambiente social e político que nós estamos vivendo. As redes sociais têm pessoas que a gente percebe conversando nos grupos de WhatsApp. Então, todo mundo sabe de tudo. Ninguém pesquisou nada, ninguém estudou nada. Ninguém, logicamente, porque a maioria dos que eu converso não sabe nada. Mas sabem de tudo. Não sabem nada porque não tem fundamento. Mas a arrogância do ignorante me irrita profundamente. Eu tenho, às vezes, de conter a minha falta de paciência com a arrogância do ignorante, que é aquele cara, pelo menos o estudioso, pensou, bom, eu sou ignorante, então, no fundo, o arrogante, estudioso, pesquisador e sábio no futuro, pelo menos ele partiu de uma concepção, não sei nada. Então, um dia ele foi humilde. E no fundo ele é humilde, porque ele partiu do pressuposto de que ele não sabe. Mas agora está emergindo a ignorância pela própria ignorância. E a arrogância fundamentada na ignorância. Então o sujeito parte da ignorância para a ignorância e se arroga em não conhecer e fica no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, arrotando cada besteira. Se eu chamar um negro de macaco, não tem problema não. É liberdade de expressão. Gente, que burrice. Como uma pessoa pode ter uma liberdade democrática diante de algo que é ilegal? E vai explicar para o cara, seu comunista, seu marxista, vai para Cuba. Quer ver uma pergunta que mata, principalmente um desses bolsoloides que ficam aí nas redes sociais? Você fala alguma coisa, ou escreve alguma coisa, o cara, seu burro. Aí você pergunta, o que eu falei? O cara não sabe. É ignorante. É analfabeto funcional. Mas poderia, pelo menos, reconhecer que é analfabeto funcional e estudar. Mas fica naquela arrogância mórbida. Aquela arrogância dentro da própria ignorância. E existe uma elite política hoje que está fomentando essa ignorância, retroalimentando essa ignorância com afirmações que retroalimentam essa ignorância em nome dos seus interesses. Nazismo e comunismo é a mesma coisa. Eu já ouvi historiadores como Villers retroalimentando ignorâncias no sentido de zumbi de escravos. O Villers já falou que não houve ditadura no Brasil. Que alguns falam que 64 foi revolução. Como você pode ter uma revolução que não tem a pretensão de permanecer, de mudar um modelo? O Brasil não era comunista. Uma revolução é como a francesa, que partiu, que fez uma revolução contra a monarquia e mudou para a república. Aí é revolução. Revolução industrial. A revolução que partiu da produção artesanal para a industrial. Mudou. Mas no Brasil não houve revolução, porque não havia nenhum sistema comunista implantado para que ele fosse mudado para capitalista. Aí seria uma revolução. E por outro lado, os militares chegaram ao poder dizendo que aquele momento seria provisório. Uma revolução, a princípio, ela vem para ficar. Se há uma promessa de ser provisória, já deixou de ser revolução. Então esse culto à burrice também está sendo utilizado por grupos da elite política para desinformar. E como eles precisam da ignorância
como eles precisam retroalimentar a burrice. Olha, cá para nós, eu nunca vi tanta gente burra reunida com o mesmo objetivo que na campanha do Bolsonaro. Não que todos que votaram no Bolsonaro sejam burros, pelo amor de Deus, né? Mas os motivos, como os que eu falei aqui, são os mais diversos. E o Bolsonaro tem essa estratégia de retroalimentar a burrice. E uma das estratégias principais é dizer que o professor é atacar o professor, principalmente o das áreas humanas. Essa de atacar aquele que estudou, aquele que tem a fonte, aquele que buscou, aquele que primeiro reconheceu que não conhece e foi estudar. E foi buscar a informação. E que tem as fontes dessa informação. Então, no Brasil está havendo uma retroalimentação da burrice, uma arrogância sendo construída em torno da burrice e sendo levada para a política, em nome da humildade. Afinal de contas, Jesus é de direita agora. Jesus é evangélico. Jesus é Bolsonaro, que uma falou para mim nas redes sociais há poucos dias. Ele não é Jesus Cristo, mas ele é o Moisés. O ambiente político não é um ambiente da humildade, porque o resultado que o político quer é a glória. A política, desde quando ela apareceu entre os gregos, é o lugar da aparição pública. Da aparição. E o que visa o homem público? A glória. A política não é o reino do amor. Não é o reino dos sentimentos. É o reino da ação política. E da glória. E não da humildade. A humildade a gente traz para outros valores, como o sagrado, nossa vida pessoal. Mas essa arrogância da ignorância, ela foi transmitida, ela foi emprestada para interesses políticos, está sendo emprestada para interesses políticos nos últimos dias, com o objetivo de arrogar-se na própria ignorância, para dizer que o conhecimento daqueles que buscaram o conhecimento não tem valor. Ok? Então vamos ficar bem atentos para isso. Porque tudo está sendo construído em nome da humildade. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque você se coloca na posição de humildade. Né? Jesus vira uma metralhadora giratória. E agora Jesus é metralhadora giratória. Em nome da humildade. E entre supostos cristãos que arrotam a arrogância, montados na ignorância. É isso que eu gostaria de falar. E na próxima espero falar sobre o golpe militar de 64 e dizer por que não foi revolução e sim golpe de forma mais detalhada. Ok, galera? Vocês são do coração.